beleza? Vamos contar hoje aqui. A pegada de hoje aqui, pessoal, depois da vinheta, é Piscadinha da Morta. Vamos lá? Bom, pessoal, geralmente aqui eu conto relatos de funcionários que viveram, que passaram por esses percalços, vamos dizer assim, da profissão e acabo relatando. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Logo no começo da minha carreira, quando eu trabalhei antes de virar professor, eu trabalhei como tanatopraxista em algumas empresas. E esse fato aconteceu comigo e foi um fato que me marcou muito. Eu fiquei assim um pouco remunante, sem querer colocar no canal, mas depois de fazer alguns vídeos também, algumas histórias que bateu, eu acabei escrevendo sobre essa história, beleza? Pessoal, foi o seguinte, já no final do plantão, mês de outubro, se eu não me engano, entre 2010, 2015, por aí, eu recebi esse corpo para fazer. Era de uma moça muito jovem, que já estava de casamento marcado. E infelizmente ela teve um mal súbito e veio a falecer. Então, geralmente eu sempre olho os corpos, sempre eu observo o prontuário médico para saber a causa morta. E na causa morta, diz que ela tinha sido morta de infarto. Os procedimentos de infarto são simples, pessoal. Porém, tiveram que ser adicionados porque ela ia fazer uma viagem muito longa, ia ser sepultada em um estado muito distante de onde ela faleceu. Vou preservar o estado e o nome do corpo, como sempre, a gente não coloca um nome fictício, tá certo? Então, ela entrou na sala, me preparei psicologicamente, preparei todos os processos, conversei até com um rapaz que trabalhava comigo, falei, se quiser pode ir, esse corpo eu faço só. Simples demais, era um embalsamento simples, para uma viagem simples, e aí, beleza. O proprietário resolveu ficar comigo. Geralmente, num laboratório de tanatopraxia, a gente não filma nada, pessoal. A gente não pode filmar por questão de respeito. A gente não tem câmeras, né? Não é uma sala que não tem câmeras. Então, a gente não tem como ter esse relato para provar. Isso é um ponto meu, pessoal, e eu posso provar porque tem testemunha que era ele, mas não nada filmado, nada escrito, tá certo? A gente não usa, nenhuma sala de tanatopraxia, a gente pode filmar nenhum tipo de procedimento, porque é contra a lei e em respeito também à vítima, né? Ou, perdão, o corpo. Nesse processo, pessoal, a gente fez todo o processo de preparação do corpo, o corpo foi preparado, e a necromaquiagem. Como ela era uma moça muito bonita, então a necromaquiagem ficou muito fácil de fazer. A única coisa que marcou essa história é que os olhos delas, por serem uns olhos bonitos de cor, ficava difícil você ilustrá-los, dar uma beleza, fazer um contorno, porque os olhos delas tinham um contraste muito grande de pele. Quem é necromaquiador sabe o que eu estou dizendo. Você precisa ter os tons, porque quando a pessoa morre, ela perde um pouco o tom da pele. Então, achar esse tom de pele de uma necromaquiagem é um pouco difícil quando as pessoas têm os olhos de cores. Mas geralmente as pessoas que quando estão preparadas na necromaquiagem, um sepultamento, você fecha os olhos da pessoa. Chega até você até passar um produto às vezes para até fechá-los. Aí é onde tem a dificuldade. No processo em si, eu achei muito dificultoso porque ela não fechava os olhos. Ela ficou com os olhos abertos o tempo inteiro. Às vezes, quem não está acostumado a lidar com essas situações é muito chocante. Você receber um corpo com os olhos abertos. É uma sensação que, como se ela estivesse te observando e você não sabe lidar com isso. Como eu já tenho um certo costume, então eu perguntei à família se queria que ela fosse sepultada dessa forma ou se quisesse que eu fechasse os olhos dela. Claro que pediram para fechar os olhos. E, gente, o que eu achei interessante foi o seguinte. Às vezes a gente está num trabalho como esse várias horas e às vezes alguns toques acontecem. Você tem a impressão que ela fechou e abriu o olho para mim rapidamente. Por isso que a tablet diz assim, piscadinha. Aí, só que eu percebi isso e não comentei. Como o dono estava do meu lado, ele também não percebeu, eu continuei fazendo. Então eu fiz o trabalho de maquiagem, Juninho, e geralmente, quando eu olhava para a esquerda, que eu voltava com a vista, eu notava que ela estava piscando o olho. Tá maluco? Como é que pode? A moça está morta, ela não pode piscar o olho. Mas eu não comentei, fiquei na minha, continuei a fazer. De repente, o dono deu um grito e olhou para mim, disse, você viu? Eu disse, o quê? Ele disse, não, não vi. O que eu vi? Você não viu? Ela piscou o olho, eu falei, você tá maluco. A mulher tá falecida, não pode piscar o olho. Tá louco, eu vi, agora eu vou prestar atenção. Puxa, cara, passou perto de mim e ficou olhando, a gente continuou fazendo. E não aconteceu mais. Quando eu dei as costas, fui pegar uma garrafa de café, outro grito. Ai, o que foi isso? Ela bateu o olho.
de novo. Falei, cara, você tá me assustando, né? Cheguei mais perto, toquei o corpo dela, fiz todos os exames realmente para saber se realmente tinha acontecido um problema com ela. Gente, existe uma doença que as pessoas têm, que eu esqueci até o nome aqui agora, depois eu vou estar colocando aqui no rodapé para vocês o nome da doença, que as pessoas agem como morto e depois elas, né, têm a temperatura baixa, a temperatura descontrolada, a pessoa desmaia e a pessoa fica completamente numa situação dessa tida como morta e a pessoa está viva. Não foi o caso dela, tá certo? Não foi o caso dela, com certeza. Foi a impressão que a gente teve. Eu tive a impressão por duas vezes. Ele se assustou e teve duas vezes. Porque o grito, às vezes, de uma pessoa é uma forma de susto mesmo. Então, pelas duas vezes que eu vi, pelas duas vezes que eu acordei, que ele acordou, viu, provavelmente poderia ter sido isso. Mas marcou muito esse fato. Então, depois disso, ele se assustou, saiu da sala, não quis ficar mais. Eu fiquei com ela, terminei ela com a maquiagem, fiz o procedimento e preparei o sepultamento dela. Na manhã seguinte, quando eu emendei o plantão já para o outro rapaz chegar e continuar, que a mãe chegou para entregar para ela, e aquilo me incomodando, de falar, mas eu falei, pô, isso não é um fato que a gente não pode estar falando com o familiar, deixa para lá. Geralmente ela foi preparada, a mãe viu, gostou muito, preparou tudinho, e o corpo saiu para o carro funerário. Assim que entrou o carro funerário, levou o corpo dela para o sepultamento, aquela angústia ficou dentro de mim. Por que, que eu não comentei? Por que eu não comentei com alguém? Né? Acabei não comentando, fui para casa, voltei. No outro dia seguinte, existia uma senhora chamada Dona Geralda, que trabalhava na empresa há muitos anos. E ela sempre tinha essa espiritualidade bem forte, né? E ela me chamou assim no canto e fez uma pergunta para mim que me chocou. Aí eu falei, ô, Geralda, eu vou dentro bem, eu só posso fazer uma pergunta? Eu disse, posso. Ele disse, esse último corpo que saiu daqui, algo de estranho aconteceu? Eu falei, que eu não lembro não, Dona Geralda, acho que é tudo normal. Eles têm certeza? Aí eu tive aquela pontada, eita, vou falar. Aí eu comentei com ela, se você é expressão, ela só tá achando que eu fiquei maluco. Ela disse o que foi. Eu tive a impressão que ela piscou o olho pra mim. Dona Geralda olhou pra mim e disse, ela tem uma espiritualidade muito forte. Se você acredita ou não, eu senti isso quando entrei na sala. Aí a Dona Geralda simplesmente disse pra mim como ela era fisicamente, completamente. E Dona Geralda não estava à noite com a gente. Isso marcou a sensação que ela tinha piscado para mim e ela descreveu todo o rosto dela, como ela era, sem estar na sala. Pessoal, isso é sobrenatural. Ela não estava no local. Dona Geralda trabalha na parte da manhã. Esse corpo chegou para mim à noite. Como é que ela descreveu isso e por que ela me perguntou? Não me pergunte porque eu não acredito nisso. Respeito quem acredita. Quem acredita também que nesses fatos, ou tem fato parecido, comenta aqui embaixo, deixe sua opinião. Eu não acredito, tá certo? Não aceito os comentários, acho que todas as críticas são boas e produtivas. Mas essa piscadinha eu nunca esqueci. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Esse foi o vídeo para vocês, a piscadinha da morta. Se quiser olhar aqui, ó, vai aqui no iCard aqui, tem outros diários de funerário, tem mais que uns 5 ou 6 vídeos para vocês assistirem aqui e dar apoio pro canal, beleza? Próxima aula Educação Funeral, sexta-feira, certo? Estou soltando um vídeo às 19 horas ou às 20 horas, lá no Instagram às 19 horas. E no sábado temos aulas aqui, vou começar a segunda aula, a primeira aula de balística, que são as divisões de balística, tá? Balística forense, tá bom? Fique com Deus, um abraço a todos e saudações fúnebres.